Barbieri, estamos ao vivo pela 102 FM para Bragança e toda a região. Primeiramente, é um prazer conversar com você e queria que você falasse sobre o jogo, mas sobretudo da segunda etapa, quando o Bragantino conseguiu ter um volume maior e acho que graças também às substituições que você acabou fazendo, que surtiram resultado, acho que o momento foi o correto. Então, queria que você falasse sobre a partida e sobre as modificações também na equipe. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da 102 aí, boa noite a Bragança, fica meu boa noite aí, meu carinho especial. Eu acho que até pelas modificações vocês acompanharam, a gente teve 2 estreias, uma equipe bastante diferente, e eu acho que a gente sentiu no jogo alguns ajustes não estavam da maneira ideal, até pelo tempo de treino que a gente teve, então eu acho que a gente acabou cedendo muito espaço para eles no primeiro tempo. Acabamos fazendo o gol até num lance quase que isolado, né? E depois tomando um gol num lance que a gente podia ter evitado. E aí eu acho que no segundo tempo, até antes das modificações, né? Lógico que eles entraram no intervalo, mas a gente sentou, conseguiu ajustar a marcação, conseguiu fechar os espaços. Acho que quem entrou bem. E aí a gente conseguiu buscar esse empate no final, que dadas as circunstâncias e tudo o que aconteceu durante o jogo, eu acho que é muito mais positivo do que qualquer outra coisa. Barbieri, Ana do Bragança em Pauta. Quando você chegou no Bragantino, o Bragantino estava numa zona de rebaixamento, você conseguiu levar o time para uma Sul-Americana, o ano passado levou o time para a Libertadores. Esse ano eu gostaria que você fizesse uma projeção do que você espera do Bragantino no Campeonato Brasileiro, já que tem outras competições pela frente. Hoje você faz essa estreia com um time alternativo, né? Poupa os jogadores por causa da Libertadores, mas eu queria qual a sua projeção para o Brasileiro deste ano? Olha, eu acho que a ideia... Boa noite, né? Desculpa. Eu acho que a ideia é que a gente possa mais uma vez brigar na parte de cima da tabela. Eu acho que o que a gente fez do início do ano até agora já nos demonstra isso. Eu digo pelos confrontos que nós tivemos com outras equipes de Série A, que a gente conseguiu atuar em bom nível, então eu acho que a gente é capaz disso. Agora a gente tem o desafio do calendário. Hoje foi especial porque nós e o Juventude fomos as 2 únicas equipes que atuaram na segunda-feira, todo mundo atuou no final de semana, sendo que a gente tem um jogo importante na quinta-feira, né? Então são decisões que eu tenho que tomar como treinador, confio bastante no elenco, em todos os jogadores, a preparação não foi a ideal do ponto de vista de tempo, mas eles se esforçaram, foram determinados, se ajudaram dentro de campo e a gente sai com um ponto importante. Agora, como eu disse, é isso. A ideia é brigar na parte de cima da tabela, mas se isso vai ser possível ou não, só o tempo vai dizer. Barbieri, Eberson, boa noite. Ao vivo na 102 FM, continuamos aqui. Queria te perguntar o seguinte, em relação ao jogo de quinta-feira, qual a atmosfera que você acha que o Bragantino vai enfrentar? A gente pôde observar também a derrota do Vélez para o Estudiantes aí na semana passada. O que é que você já analisou também desse adversário nessa segunda rodada? Eu acho que a gente vai enfrentar um ambiente difícil, sempre é muito difícil jogar lá. Eles têm sempre uma torcida apaixonada que empurra as equipes, que realmente tenta transformar um ambiente no caldeirão e eles procuram se valer disso, fazer um jogo muito intenso, um jogo muito disputado. Até por isso a gente fez as escolhas de tentar rodar o elenco, de poder chegar bem fisicamente para suportar o que o jogo vai exigir. Eles jogaram no sábado, então eles têm 2 dias a mais aí de descanso. E a ideia é que a gente possa fazer frente. É uma equipe técnica, é uma equipe com muitos jovens jogadores, com alguns jogadores experientes, como o Lucas Prato, que acho que é bem conhecido do público dos torcedores brasileiros. Eu acho que é um desafio que a gente tem pela frente. O fato deles terem perdido o primeiro jogo torna o jogo ainda mais decisivo para eles. Então a gente tem que entrar com muita sabedoria, com uma mentalidade realmente forte para tentar fazer frente e buscar a vitória. Bom, Barbieri, queria que você falasse também, né, voltando para a partida de hoje, sobre as estreias do Ramon e também do Renan. O Renan fez o gol contra, mas fez o gol do empate também. E o Ramon pela lateral esquerda. Quais são as suas primeiras impressões dessa estreia desses jogadores? Positivo, eu acho que extremamente positiva. Eles chegaram faz pouco tempo. Mas já vem com uma bagagem de serem jogadores jovens com experiência em alto nível, em Série A, em grandes equipes. E eu acho que até por isso eles tiveram uma atuação segura, não sentiram a estreia.
O Ramon teve um pouco de câimbra no final, a gente até trocou para deixar o Sorriso como lateral esquerdo ali no final e o Ramon um pouquinho mais à frente, porque realmente ele estava sentindo pela falta de ritmo. E você acha que você frisou bem, se o Renan acabou sendo infeliz no primeiro gol, na verdade na tentativa de tirar, depois ele foi muito feliz em atacar a bola, em dar peso à área e conseguiu nos ajudar com um ponto importante. O Barbieri, nós até analisávamos no começo da temporada de que você acabou no passado, mesmo em meio à questão de pandemia, dando oportunidade praticamente para todo mundo. Acho que ninguém pode reclamar que não teve oportunidade para atuar e demonstrar. E aqueles que ficaram, outros seguiram o caminho. Analisando o elenco hoje, você tem praticamente 2 jogadores por posição, diríamos assim, de níveis muito próximos. Qual a sua análise em relação ao elenco para a temporada, já que o ano passado, em momentos que você priorizou, junto com o clube a Sul-Americana, na reta final o Braga deu uma oscilada e teve que depois buscar os pontos para garantir a vaga na Libertadores? Olha, eu acho que a princípio a análise é essa. Quando a gente olha para o potencial dos jogadores, a gente não pode esquecer que está falando de jogadores muito jovens. Acontece deles oscilarem, isso é natural, isso faz parte do desenvolvimento deles. Eu acho que em relação à temporada passada, sem dúvida nenhuma, a gente tem um ganho no sentido de ter jogadores jovens, mas com muito mais bagagem e experiência, né? Eu posso citar, por exemplo, o caso do Andrés Hurtado, que já, Libertadores, Sul-Americana, o próprio do caso do Ramon, do Renan, que jogou 25, 30 jogos do Campeonato Brasileiro no ano passado. Eu acho que nesse sentido a gente tem um ganho de maturidade e experiência importante, mas ainda são jogadores jovens, a gente ainda tem um calendário denso e difícil pela frente. E a expectativa, como eu disse, é que a gente possa brigar na parte de cima da tabela. Barbieri, eu queria que você fizesse uma projeção, não da próxima partida, mas de todo esse mês, porque o Bragantino vai ter um jogo atrás do outro, pouquíssimo tempo, eu acho que vai ter semana que você nem vai conseguir treinar com a equipe, é mais questão de recuperação. Conversei com o Sorriso no CT na sexta-feira e ele disse que gosta, de estar jogando sempre, enfim. Acho que isso parte muito dos jogadores também. Mas hoje, por exemplo, diante de uma partida na quinta-feira contra o Vélez, você já colocou uma equipe que não atuava tanto, junta e que não vinha atuando entre os titulares. Então, eu queria que você falasse sobre esse mês de abril, esses jogos um atrás do outro, qual a projeção que você faz e o que você já pensa também em fazer nesses jogos. Eu acho que até o momento e para essa primeira rodada do Brasileiro a gente conseguiu equilibrar bem. Daqui para frente eu vou ter que analisar, porque eu efetivamente não sei o que vai acontecer, se alguém pode sentir uma lesão e eu tenho que trocar. Eu conto com todos eles, frisei isso mais de uma vez. A gente, como um grupo forte, precisa de um elenco forte no sentido de que todos se ajudem, que todos possam contribuir para o companheiro que vai entrar, tentar se ajudar. Muitas vezes não é possível treinar como eu gostaria ou fazer os ajustes da maneira que eu gostaria. E para isso é preciso que a gente seja sempre uma equipe muito solidária, muito competitiva, que se ajude dentro de campo, Eu acho que mais do que a quantidade de jogos, a gente tem sempre um intervalo muito reduzido nesse mês, são quase que sempre 2 dias só, então assim, eu ainda estou recuperando na véspera antes de enfrentar um outro adversário. E como eu disse, vou tentar ter sabedoria, tentar rodar bastante eles para que a gente seja forte em todas as frentes.